Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, queremos conversar então sobre o escudo da fé. Nós sabemos que Jesus é nosso exemplo, Jesus é nosso modelo, Jesus nos deixou os passos para que nós pudéssemos segui-lo, para que nós pudéssemos caminhar com segurança, sabendo o que o Senhor faz, sabendo como devemos proceder, sabendo como devemos responder aos ataques do inimigo. Bem, e Jesus passou por momentos muito difíceis. Jesus passou por provações tão terríveis. Jesus, no início do seu ministério, por 40 dias e 40 noites, ele esteve em jejum, sem nada comer, sem nada beber. E ali no deserto, ele foi confrontado pelo inimigo. Ali ele foi tentado de uma maneira tão terrível. Jesus foi tentado no deserto. Eu imagino o deserto com feras, com os perigos, cobras, raposas, escorpiões e aquele ambiente hostil, sem água, sol quente durante o dia e à noite bem frio. Jesus passou pelo deserto e ali ele esteve durante 40 dias e 40 noites. Um tempo grande. 40 na Bíblia significa ou simboliza sempre provação, luta. Foram 40 dias que choveu sem parar sobre a terra no dilúvio. 40 dias, choveu e fez a arca subir com as comportas do abismo se abrindo, com a água que ia represando, a arca subiu. 40 dias. Elias, quando ele está deprimido, quando ele pensa em morrer, ele caminha 40 dias na força da comida que o anjo lhe trouxe. E lá Deus vai falar com ele depois daqueles 40 dias. 40 anos foi o tempo que o povo de Israel ficou no deserto, cada ano representando um dia dos 40 dias que os 12 espias estiveram olhando a terra prometida. 40 nos fala sobre isto. E Jesus passou por provas muito difíceis. O diabo tentava dizendo, se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Imagina Jesus com fome. Quando você está com fome, parece que o cheirinho da padaria é tão forte. Aquele cheirinho de pão fresco que está sendo assado agora. Quando se está com fome, o cheiro das coisas, das frutas, da comida é muito forte. E Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele respondeu aos ataques de Satanás usando as Escrituras. Nós vamos ver isto, que esta peça da armadura, assim como a couraça da justiça protege o nosso peito, o cinturão da verdade protege as nossas costas, o capacete da salvação protege a nossa mente. Nós vamos ver que o escudo da fé nos protege em todos os ângulos, absorvendo todos os dardos inflamados, todas as flechas que vêm para nos acertar. O escudo da fé os absorve, os toma e não permite que essas setas tomem ou alcancem nenhuma parte do nosso corpo, nos fira a fé. Vamos ver então a palavra de Deus, o que nos fala a respeito da fé. Vamos abrir a Bíblia? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Vamos ver o que está escrito. Diz assim,
Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Bem, esse texto nos mostra, nos revela que diante do Senhor o acusador ali está. Satanás, seu nome significa adversário. Ele é o acusador. Dia e noite ele nos acusa diante de Deus. E a sua acusação muitas vezes vem na nossa mente. A sua acusação vem para nos acertar, vem para nos afrontar, vem para nos fazer cair, vem para nos fazer ser derrotados. Acusador. Ele é o acusador, ele é o enganador. Tudo que ele faz é enganando. E ele é o tentador. Ele está em todo o tempo tentando, colocando suas iscas para fazer as pessoas caírem nas suas armadilhas, montando o cenário para fazer pecar. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos diz aqui que o Senhor nos deu capacidade em Cristo, na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo para resistirmos e para atacarmos e para nos defendermos de uma maneira muito grande, muito real, de uma maneira perfeita. Diz aqui que o inimigo é o nosso acusador. Acusador. Não existe nada mais terrível do que acusação, do que algo na mente dizendo você errou, você pecou, você está condenado. Tem pessoas que às vezes dizem, eu blasfemei contra o Espírito Santo, porque às vezes falaram mal de um pastor, às vezes falaram mal de uma igreja, às vezes julgaram alguém e o diabo vem na mente deles dizendo, você blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão para você. Isto é mentira de Satanás. Ele é o acusador e ele tenta tirar você, arrancar você dos braços do Senhor. Blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que aconteceu com Jesus. Os fariseus que sabiam que era pelo Espírito Santo, era por Deus que Jesus expulsava demônios, que Jesus curava os leprosos, que Jesus ressuscitava os mortos, e eles disseram que era por Beelzebul. Eles sabiam, era um pecado consciente. Não é o seu caso, não é o que tem acontecido com você, mas com você tem acontecido a acusação do inimigo. Esse acusador está dia e noite diante de Deus nos acusando. Dia e noite, ele vem mostrar os nossos defeitos, ele vem nos colocar para baixo, ele vem nos achatar, ele vem nos moer com suas palavras se nós lhe dermos atenção. Como vamos resistir? Como vamos responder à acusação? Aí entra o escudo da fé. Nós precisamos ter uma fé inabalável, uma fé que não se abala com qualquer coisinha, com qualquer notícia, com qualquer palavra, mas uma fé firme, como está escrito no Salmo 125, versículo 1 e 2. Vamos ler? Diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Diz aqui a palavra que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Como um monte de Sião, não se abala, não se abala. A Bíblia até mesmo diz que vai haver um grande terremoto no tempo do fim, que vai alcançar Jerusalém, que vai partir o Monte das Oliveiras em 2, que vai dividir Jerusalém em 3 partes, mas não fala de ser abalado o Monte Sião, que seria também o Monte Moriá, o monte onde está edificado o templo
onde foi edificado o primeiro templo por Salomão, o segundo templo na época de Esdras, Neemias, e foi reformado pelo rei Herodes, e o terceiro templo que vai ser construído na nossa geração, nesse tempo onde o anticristo vai colocar a imagem dele para ser adorado. Sim, como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo. É maravilhoso saber que Deus está ao nosso redor. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, ele não vai dormir nem cochilar, porque não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esta é a promessa de Deus. Esta é a palavra de Deus para nós. Ele diz que o Senhor é como a sombra à nossa direita. A sombra jamais nos deixa. A sombra jamais sai de perto de nós. A sombra, ela aparece aqui pela luz que incide sobre nós. O Senhor é a nossa luz. E o Senhor é como a sombra à nossa direita. Você pode ver a sua sombra e você pode ver o Senhor ao seu lado em todo o tempo. Fé que não se abala. Aconteça o que acontecer, os montes, as águas rujam, os montes se abalem, terremotos, tsunamis, nós não seremos abalados. Podemos sucumbir, podemos passar por estas provas, mas a nossa fé permanecerá inabalável, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a palavra do Senhor. Então, nós vemos aqui que os que confiam no Senhor têm uma fé inabalável. E como eu vou adquirir essa fé? Como eu vou ter essa fé inabalável? Através da palavra de Deus, lendo, meditando, guardando-a no coração, conferindo com as coisas ao nosso redor, comprovando que a palavra de Deus é a verdade. E aqui nos diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, o Senhor nos fala sobre o que é a fé, o que é ter fé, o que significa a fé, pois o escudo é o escudo da fé. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Hebreus 11, verso 1. Diz assim: de fato, sem fé, aliás, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui nós temos esses dois versículos. O versículo 1 nos dá a definição de fé. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu me lembro de um irmão que esteve visitando uma igrejinha muito simples. A igreja era de pessoas semi-analfabetas, pessoas incultas, pessoas pobres, pessoas de favela, de aglomerados. E ele era um intelectual. Ele era um homem muito inteligente, formado em curso superior, com pós-graduação. E aquele homem levava a esposa dele naquela igrejinha. E ele pensava, esse povo não sabe nada, esse povo é ignorante, esse povo não sabe nada. Mas um dia, a esposa falava tanto com ele, vem assistir um culto, entre para você assistir um pouquinho, para você ver como é a igreja. E um belo dia, ele resolveu entrar. Eu fico no carro mesmo esperando, vou ver o que esse povo diz.
E quando ele entrou, estava vendo estudo bíblico. E o estudo bíblico com a participação dos irmãos. Então o professor fez a pergunta: o que é fé? O que é fé? Qual a definição de fé? Então uma senhorinha, velhinha, aparência de analfabeta ou semi-analfabeta, ela levantou o seu dedinho e ela disse esta resposta: professor, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aquele homem ficou boquiaberto. Como? Como pode uma resposta tão filosófica, tão bonita, tão bem feita, tão bem colocada no coração dessa mulher, nos lábios de uma mulher, de uma pessoa tão aparentemente inculta? Ele ficou maravilhado com aquela resposta. E o professor disse: isto mesmo, você deu a resposta que está na Bíblia. A Bíblia diz que a fé é a certeza. Fé é certeza. Eu tenho certeza da minha salvação. Certeza, não esperança, certeza. Por quê? Porque um dia eu entreguei minha vida a Cristo. Um dia eu tive a revelação de que Jesus é o Filho de Deus e de que Ele é Salvador. Um dia eu compreendi que ali na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida para nos trazer o perdão para os nossos pecados. Eu criei e eu recebi a vida. Tudo que a palavra de Deus nos diz a respeito de crermos em Jesus, eu tomei posse. Eu tomei posse da minha salvação. E você pode ter esta certeza também. A certeza de que se fechar os olhos aqui na terra, se morrer, será recebido nos céus e viverá para sempre com o Senhor. Fé é certeza, é certeza. Se você ainda não tem esta certeza, você precisa ter e pode tê-la hoje mesmo, se você crer que Jesus é o Filho de Deus e deu a sua vida por você ali na cruz. Fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, convicção de coisas que nossos olhos não viram. Quando Jesus ressuscitou, Tomé custou a crer. E Tomé disse aos outros que tinham visto o Senhor, ele disse: eu só acreditarei se colocar o meu dedo aonde eu vi entrar os cravos na sua mão. Se eu colocar o meu dedo onde colocaram os cravos nos pés do Senhor, aonde do seu lado foi perfurado com a lança. Se eu colocar ali o meu dedo, se eu tiver certeza de que é Ele, aí eu vou crer. E Jesus veio. Eles estavam reunidos, os 11, e ali estava Tomé. Jesus então disse: Tomé, vem cá, coloca aqui o teu dedo, põe o seu dedo aqui nas marcas dos cravos. Toca aqui em mim, Tomé, veja que sou eu mesmo. Tomé se prostrou e adorou o Senhor e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus olhou para ele e disse: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus está dizendo isto a nosso respeito, porque não vimos. Ora, na época quando o cristianismo aflorou na terra, as religiões eram pagãs. As pessoas tinham de ter deuses, imagens de escultura, para imaginar ali o seu Deus e orar a eles. E como os cristãos, assim como os judeus, não tinham imagem, o seu Deus é um Deus invisível, um Deus que não tem forma, um Deus que é espírito, um Deus onipresente, onisciente, um Deus que fala, um Deus que está presente em todo lugar ao mesmo tempo, um Deus que é o Todo-Poderoso, tem poder para criar, para fazer, Ele tem todo o poder. Este é o nosso Deus.
o Criador dos céus e da terra. Nós não precisamos ver alguma coisa para imaginar Deus. Não precisamos mentalizar Deus para poder falar com Ele em oração. Não precisamos imaginar Jesus para poder crer nele e para poder orar. Não, não é necessário. Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Fé é certeza. E no versículo 6, como lemos em Hebreus, capítulo 11, diz, ora, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. É isso mesmo. Aproximar-se de Deus, orar, a condição sine qua non é esta. Você precisa crer que Ele existe. Você vai falar com Ele. Ah, e sabe de uma coisa? Deus permite que a gente faça prova dEle. Deus permite que você possa desafiar Deus, dizendo, Deus, se o Senhor existe, me prove. Ele permite você fazer isto. Faça isto. Faça isto. E você vai experimentar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele dá aquilo que nós lhe pedimos. E vamos ver também outro texto, aqui em Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, quando a palavra de Deus nos fala de algo tremendamente maravilhoso. Nos fala, citando o Antigo Testamento, citando o profeta Abacuque, que o justo viverá da sua fé. Eu caminho por fé, você caminha por fé, e mesmo aqueles que não creem, na verdade, eles precisam ter fé para viver. Eu estou assentada nessa cadeira e quando eu me assentei nela, eu criei que ela ia suportar o meu peso. Por isso eu me assentei. Se eu não cresce, eu ia tocando, sentando devagarinho, eu nem me sentaria. Mas eu me assentei com toda tranquilidade, porque eu criei que ela era capaz de sustentar o meu peso. Quando você entra num avião, você crê que ele vai te levar ao destino. Você crê que o piloto sabe o caminho, sabe conduzir aquele avião. Quando você entra num ônibus, a mesma coisa, você entra para dirigir o seu carro, você crê que está tudo bem, você crê que a estrada está lá e você vai chegar ao seu destino. Nós temos fé, mas olha o que diz a palavra, Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O texto está dizendo, o meu justo viverá da sua fé. Nós vivemos pela fé, andamos por fé, caminhamos, cremos, tudo o que fazemos é pela fé. E aqui diz a palavra, o escritor da carta aos Hebreus diz que se o justo retroceder, se ele não crer, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Deus tem prazer naqueles que creem nele, porque para aproximar de Deus tem de crer que Ele existe, tem de crer, clamar, falar com Deus. Ele fez você, Ele criou você, Ele ama você, Ele quer se revelar a você e você pode falar com Ele. E quando nós falamos e Ele nos responde, nós cremos. E porque cremos, podemos viver pela fé. Viver pela fé. Mas não retroceda, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque os que retrocedem, eles não vão receber a aprovação de Deus. Mas aqueles que vivem pela fé estarão conservando, preservando a sua própria vida, a sua alma. A fé nos impulsiona a caminhar, a ir, a romper. A fé nos faz ter vitórias. A fé nos faz orar. A fé nos faz vencer os obstáculos.
A fé nos faz trazer os céus à terra. A fé nos faz entrar nos céus e contemplar a glória do Senhor. A fé nos leva a ter salvação. Você já está salvo? Você já tem certeza da sua salvação? Já entregou a sua vida a Jesus? Você gostaria de fazê-lo? Gostaria de, nessa hora, ter um entendimento e a resposta de Deus para a sua salvação? Então, eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava completamente a minha vida de toda iniquidade, de todo pecado. Dá-me um coração limpo e puro na Tua presença. Dá-me o Teu Espírito Santo para que eu possa viver em fé, para que eu possa viver alegrando o Teu coração e cumprindo o Teu chamado. Eu me entrego a Ti para ser Teu, eu e a minha casa, eu e tudo que o Senhor me deu, tudo que sou e tenho, eu coloco em Tuas mãos. Recebe-me, Senhor. Enche-me com Teu Espírito Santo e capacita-me para viver uma vida vitoriosa na Tua presença. Eu me entrego a Ti, hoje e por toda a eternidade. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem e que precisam de cura. Cura nesta hora. Eles estão crendo em Ti. Cura, Deus, aqueles que estão enfermos. Tira toda dor, tira todo mal. Estabelece o Teu reino em cada casa, em cada vida, em cada um que ora conosco. Traz libertação para os cativos, vida eterna para os que estão mortos nos seus pecados. Toca, salva, liberta e opera as Tuas maravilhas na vida de cada um, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.